inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa da Seicho no Ie, aqui no canal oficial do YouTube. Hoje, quinta-feiras, como todas as quintas-feiras, as atividades são promovidas pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seicho no Ie do Brasil. São atividades assim, pensadas com muito carinho, não só para o profissional da educação, mas para todos que desejam apreender um pouco mais da educação da vida. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli, e é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse estudo de hoje, vou chamar assim, dessa reflexão que nós faremos juntos, né, como tema a real relação entre a família, a escola e a aprendizagem. Essa relação, né, da família, da escola, quem é responsável por o quê, essa discussão já vem de muito tempo, né? E a gente sempre se pergunta aquilo que, como pais, é da nossa responsabilidade, aquilo que é da escola, ou se educadores, né, se somos ou professores, ou trabalhamos, né, na instituição escolar, o que nos compete, o que compete é a família, às vezes é uma linha um pouco tênue, assim, entre esses papéis, entre as funções, entre as responsabilidades, vamos assim chamar. Então, eu vou convidá-los a refletir aqui junto comigo. Num primeiro momento, eu vou trazer vou me basear aqui nas LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, e, evidentemente, vamos prosseguir com o ensinamento, com a educação da vida, através do livro Pedagogia da Seicho no Ie, e também do livro Reflexões sobre a Vida, do professor Seicho Taniguchi. Então, pode ser que de vez em quando vocês me vejam olhando assim para baixo, porque eu estou pegando alguma informação aqui da Lei de Diretrizes e Bases para a gente ir conversando, ou estarei lendo aqui o nosso livro, tá bom? Mas eu vou direcionando aqui o nosso estudo. Então, vou convidá-los para estarem aqui conosco.
lembrando, antes da gente começar, se você é novo por aqui, está chegando agora, seja muito bem-vindo. E se você quer saber sobre as estreias das palestras, né, o momento em que elas estreiam, ficar sabendo sempre que tiver novidade, você se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, se inscreva no canal oficial da Seitinoye do Brasil, que você vai ser notificado sempre que tiver estreando alguma palestra nova. E também vou pedir para vocês curtirem, deixarem o seu joinha aqui embaixo, antes de terminar, porque mais pessoas são notificadas da palestra, ficam sabendo à medida que a gente vai dando o nosso like ou nosso joinha aqui no canal, tá bom? Então, dito isso, vamos começar a conversar aqui sobre essa relação entre família, escola e a aprendizagem. Então, isso me lembrou uma vez uma discussão e um texto que falava qual é a bola da vez, que a gente ficava jogando a educação da criança como se fosse uma bola de mão em mão. Então, de quem que é a responsabilidade? É dos pais? É da escola? É do governo? É da sociedade? É da família como um todo? De quem é? E aí a educação, a criança, o aprender, ficar passando de mãos em mãos, como que empurrando, como se fosse um fardo de um para o outro. Né? Enquanto a gente tiver esse olhar de peso, de fardo, de delegar, de empurrar como se fosse um problema para o outro, essa situação permanece. Né? Quem que é a bola da vez? Quem que vai pegar essa batata quente? Quando, na verdade, o educar, o aprender, a aprendizagem que é inerente do ser humano, né, é uma coisa fantástica. E é um privilégio a gente participar desse processo, desse desenvolvimento, no papel que a gente tiver. No papel de educador formal, que é o professor, que é a escola. No papel do educador do lar, da família. No papel de educador como cidadãos que somos. Então, aonde a gente estiver, se a gente tiver esse olhar para a educação, para o aprender, com respeito, com vontade de colaborar, com vontade, né, de participar, essa batata, essa questão deixa de ser uma batata quente, né, e ela vai trocando de mãos, mas num sentido mais colaborativo, e não de oposição, ou de a gente delegar e soltar, isso é seu problema, não é meu. Então, é no sentido de colaborar. E é isso que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, 2014, no seu artigo 2º, vai dizer para nós. Ela afirma o seguinte, vou pegar aqui, que a educação deve ser da família, do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, aqui ela engloba todos nós nesse papel, né, em forma de educador, nos chama a responsabilidade da família, da escola, da sociedade como um todo, na colaboração do desenvolvimento desse educando. Então, é compartilhar esses papéis. Então, o que a gente pode afirmar? Aqui, assim, a grosso modo, seria como se a família tivesse o papel da formação do indivíduo, como responsáveis diretamente, como os primeiros responsáveis. E a função de educar formal já estaria na mão da escola, ambos relacionados com a aprendizagem, com a educação, mas com essa aprendizagem. E o que é essa aprendizagem, gente? É desenvolver a criança só no sentido intelectual? Só
no sentido de trazer conhecimento? Não, vai muito além disso, né. Quando a gente fala no desenvolvimento, na aprendizagem, a gente fala num aspecto global, onde a gente fala da formação cognitiva, da formação moral, da formação afetiva, social, da formação da própria caráter, da própria personalidade da criança. E aqui, todos nós estamos envolvidos nesse processo dessa aprendizagem, né. Então nós podemos aqui, salientar as 2 instâncias principais envolvidas, ou envolvidas diretamente, que é a família e é a escola, com aquele objetivo único de conduzir a criança corretamente, vamos dizer assim, conduzir a criança para que ela se torne um adulto responsável, para que a criança se torne aquele adulto, um cidadão ético, que claro, que veja o futuro, se preocupe com a sua formação, de estar inserido no mercado de trabalho, se preocupe com a sua prosperidade, mas também com a prosperidade dos demais, que não conflite, né. Que a gente já está falando e já estamos vendo há tempos a necessidade de uma sociedade mais empática. Então, quando a gente fala de desenvolver a aprendizagem, de colaborar com a educação, a gente está falando desse cidadão, de formar, de ajudar na formação dessa criança já com esse olhar, para que ele se torne já um adulto mais comprometido com a felicidade do outro, né. Então, nessa perspectiva, é óbvio que a família e a escola vão ter um papel, assim, de extrema relevância nessa aprendizagem. A família, a gente pode dizer que é a primeira educadora formal, primeira instância da formação da criança, né, porque é ali que ela recebe os seus ela é acolhida, é ali que ela vai dar os seus primeiros passos, então, é na família que a criança vai encontrar os primeiro outros, esse outro, geralmente a mãe, o pai, os seus familiares, ela vai percebendo que existe alguém além dela, que vai suprindo as suas necessidades ou não, vai estimulando e reconhecendo ali o seu comportamento, vai suprindo as necessidades que ela apresenta. Isso vai acontecendo, que a gente diz, no seio da família. Então é ali que, para alguns educadores, se diz que a formação, e ali começa a se constituir o sujeito, começa a se constituir o sujeito em relação ao mundo, começa a se constituir a sua base, a sua, as suas crenças, os seus valores, a visão que ele vai sendo constituída, né, a visão a respeito do mundo. Nesse primeiro momento, quem acolhe, quem recebe, quem está na relação com a criança fazendo isso, é a família. Aí essa criança vai para a escola. E, ultimamente, cada dia mais cedo a criança vai para a escola. E na escola esse processo continua. Esse outro é ampliado, né. Essas necessidades, elas vão, para serem atendidas, elas vai demandar um outro comportamento. Às vezes aquilo que a criança em casa não precisa dividir, na escola ela vai ter que dividir. Aquilo que ela não quer emprestar, não quer compartilhar, que em casa é só dela, e ela não precisa fazer isso, muitas vezes na escola, para ter o amigo, para conviver, ela vai acabar cedendo, então ela vai construindo, ela vai ampliando essa sua formação. Então, a escola, ela não só, embora ela seja responsável pela aprendizagem formal e a apresentação aí dos conteúdos que a gente entende como necessário, que é provocar o desenvolvimento pertinente àquela faixa etária, a escola também acaba, na interação com o outro, provocando a formação desse sujeito.
né, colaborando com essa formação da visão que a criança, que o jovem vai ter do mundo que o cerca. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, a escola também ensina valores morais, valores sociais, a gente fala socioemocionais, está presente ali na escola também. Então, embora as suas funções, né, da família e da escola sejam diferentes, há momentos em que eles são complementares, em que um vai completando o outro. Não dá para a gente falar que só em casa você vai receber seus valores e na escola você vai receber conteúdo. Se a pessoa é uma só, né? Se eu vou aprendendo e exercitando minhas habilidades em casa também, às vezes sem perceber, a criança vai pulando, vai brincando, vai construindo, vai desconstruindo, vai descobrindo. Isso vai desenvolvendo habilidades. E a escola, às vezes, vai direcionando essas habilidades para a faixa etária, para provocar, né, um desenvolvimento maior, mas não só na escola, embora seja da competência dos profissionais da educação fazer essa provocação, vou assim dizer, né? Não vou nem dizer que é apresentar conteúdos, mas provocar o interesse por esses conteúdos, para esse desenvolvimento, para essas habilidades. E o aspecto socioemocional também, né, também acontece ali dentro do ambiente escolar e também é cada vez mais tratado ali dentro. Então, os papéis vão se complementando, não precisa estar em oposição, como às vezes a gente vê, mas de maneira como parceiros no desenvolvimento integral daquela criança, daquele jovem. Então, a gente percebe que os dois, tanto a família como a escola, têm um interesse comum, mas diferem no seu objeto, no seu objetivo de formação. Pegando ainda aqui da LDB, tem uma reflexão interessante que ela faz no seu artigo 2º, que as famílias podem desenvolver práticas que venham até a facilitar a aprendizagem na escola e desenvolver hábitos coerentes com os exigidos pela escola. Ou não. Quando não, a gente começa a ver, às vezes, o problema, entre aspas, da casa influenciando na escola. E vice-versa, né? Então, é nesse sentido que a família passa a ser convidada a participar mais da escola, né? Com pequenas, a acompanhar mais de perto, a ajudar nesse processo, às vezes, que a criança se encontra, né? Onde ela vai mudando o seu comportamento, o seu aprendizado. Então, a gente diz que é preciso a escola e a família serem parceiros, porque o objetivo é comum, a finalidade da formação é comum a ambos. Então, tem que ser uma via de mão dupla, não ficar a gente passando a bola para lá e para cá. Então, muitas vezes a gente vê assim, a família criticando a escola, principalmente quando há alguma situação que a gente diz que é uma situação problema, que a criança deixa de aprender, ou o aluno não acompanha determinado conteúdo, ou ele vai mal em alguma matéria. Então, é comum, muitas vezes, a gente vê a família responsabilizando a escola ou o professor por aquele insucesso do aluno. E, às vezes, conversando com a escola, também é comum a gente ouvir a escola responsabilizando a família por aquele insucesso, né? Dizendo que o ambiente não é ideal na casa, que às vezes a família não colabora, não participa, então volta para aquele jogo, né, de empurrar para lá e para cá, quando na verdade o que tange a educação não é empurrar para esse ou para aquele, mas é pensar juntos,
O que precisa mudar dentro daquele ambiente que a criança está? Ambiente escolar e ambiente de casa. Como é que está a postura da família? Ela está acolhendo, ela está incentivando ou não? Ela está colaborando com a escola como parceira? E vice-versa. Como que a escola está enxergando aquele aluno, aquela criança, aquele estudante? Ela está acolhendo com as suas peculiaridades, ela está provocando, ela está respeitando. Então, é sempre uma reflexão que tem que ser feita das duas partes e sempre pensar daquilo que compete a mim, como mãe, o que eu posso fazer para colaborar? Daquilo que compete a mim como educadora, o que eu posso fazer para colaborar? Daquilo que compete a mim como coordenador, como diretor, o que eu posso fazer para tornar aquele ambiente propício ao aprendizado? E como juntos, né, como às vezes a comunidade pode colaborar. Então, ir além, às vezes, do muro da escola, para colaborar naquela formação daquele ser ou daqueles seres, né, daquelas crianças, daqueles educadores. Então, a gente está sempre discutindo qual que é a importância da relação da família e da escola nesse processo educacional, de que maneira que a família interfere no processo de aprendizagem da criança. Como assim a família interfere no processo? A família faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Né? Como é que a relação da família-escola ela pode contribuir com a formação da identidade da criança? Lógico que sim, porque a identidade vai sendo formada na troca com o outro, no relacionar-se com o outro. Então, no momento que ela está em casa, é ali que isso está acontecendo. No momento que ela está na escola, é no ambiente escolar que isso está acontecendo. Então, essa responsabilidade é de todos nós, no local onde nós estivermos. De que maneira que a gente está colaborando? Então, essa que é a grande pergunta, que deveria ser o grande questionamento, não de quem, mas de que maneira, no ambiente em que nós estamos, a gente pode colaborar. Mesmo, pode ser que você aí, nos assistindo agora, pense, nossa, mas eu não tenho mais criança em casa, ou não tenho criança ainda, não tenho filho ainda, não sou professor. De que maneira, existe alguma forma de eu colaborar? Olha, pense, né, na comunidade, aonde você está inserido, de que maneira que você pode ser um exemplo, de que maneira que você pode provocar mudanças, de que maneira que você pode ajudar no desenvolvimento, da aprendizagem das pessoas que estão ali no seu entorno, das pessoas com que você convive. Então, a gente está sempre exercitando esse papel informal de educar, independente da gente ser um profissional da educação. E essa acho que é a grande pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. De que maneira que eu estou colaborando na formação, para a formação do outro? E até para a minha própria formação, entre aspas, né, para o meu próprio desenvolvimento. Então, quando a gente diz desenvolvimento, mas a gente não está pronto, que nós entendemos sobre isso, a gente está falando aqui de ter que olhar e rever a nossa própria visão de mundo, a nossa visão de homem, o que nós entendemos, né, quando pensamos sobre isso. Quando a gente fala de colaborar com a formação do outro, é com que formação? É de uma pessoa mais ética? É de uma pessoa mais empática? Que se preocupe mais com a sociedade do que só consigo mesmo? Então, a gente precisa rever de que valores que nós temos e que nós estamos falando. Né? A mesma coisa é essa família, é a mesma coisa é esse educador.
Então, quando a gente para rever a nossa concepção, por exemplo, de mundo, de vida, qual é a visão que esse educador tem? Se for que esse pai, que essa mãe tem, se for uma visão, por exemplo, extremamente materialista, apegado a conquistas materiais, valorizando extremamente isso, né, do que o resto, nada contra conquistas materiais, mas só quando, se esse olhar for, né, o enfoque for só esse, a gente pode cair no extremo de ser pessoas com crenças como só os fortes vencem, e entender como força aquilo que subjuga o outro, aquilo que às vezes humilha o outro. Então são as pessoas que têm aquela coisa de vencer a qualquer custo, de vencer a qualquer maneira. E quando essas crenças, né, permeiam a família ou o educador não se dá conta e tem isso ainda gravado na sua mente, fica muito o olhar, né, a preocupação fica voltado para aquilo que tem que vencer, tem que conquistar. Então, são as melhores notas, querer vencer todas, custe o que custar, né, vencer todas mesmo todo esporte, de qualquer forma, não se preocupar tanto com o outro, ou não valorizar o percurso, não valorizar o processo, não valorizar a aprendizagem quando ela está acontecendo, mas olhar só para o resultado final. E esse resultado, se a pessoa pensa em vencer e perder, o resultado tem que ser sempre o máximo, porque o contrário disso é perder. E quando a criança é incentivada, né, a pensar dessa maneira, o contrário de vencer é perder tudo. Então, para ser ou eu sou muito bom, ou eu me sinto muito ruim. E sou, às vezes, tratado como muito ruim, né, na balança. Então, isso alimentado numa proporção vai gerando uma pessoa menos empática, porque ela vai sempre se sentir perdendo em relação aos demais. E a gente pode aí estar criando pessoas colaborando sem perceber na formação de pessoas menos empáticas, mais preocupadas em ganhar. Então são aqueles adultos que a gente vê por aí, assim, que querem ter lucro a qualquer preço, que não importa o que está acontecendo à sua volta, né? Bom, nem vou entrar por esse caminho aqui, mas vocês já devem ter ligado a televisão e visto alguém, mais ou menos algumas pessoas com esse tipo de comportamento. Então, vale dizer que esse comportamento, de certa maneira, ele foi alimentado durante a infância, durante essa adolescência da pessoa. Ela não virou assim do dia para a noite, né? Então, a gente pode ou enfatizar mais na formação do sistema essa pessoa mais egoísta, né? Ou não. Ou a gente pode enfatizar o contrário disso. Então, vamos pensar se existe uma angústia ali para a conquista, para as melhores posições, vai existir uma cobrança da família que pensa assim, em relação às escolas, pelas melhores posições da escola, pela melhor posição da escola em relação a vestibulares, pelos melhores vestibulares, que é chamado top de linha, e aí vai uma sucessão de equívocos, né, nesse educar. Vai se entulhando a criança, como diz o professor Masaharu Taniguchi, aqui no livro Pedagogia da Seitonoye, vai se entulhando de conhecimento, como se a criança fosse um vaso, um receptáculo vazio a ser preenchido pelo esse conhecimento. Quando, na verdade, a criança já traz dentro de si talento, já traz uma curiosidade inata, como diz aqui o professor Masaharu Taniguchi, que deve ser estimulada. Então, é uma visão que já começa a ser diferente, que vai divergindo desse padrão materialista e vai tendo um olhar diferenciado para o outro.
Então é necessário que a gente reveja, né, essa nossa visão de mundo, a visão de mundo desse educador, e comece a caminhar no sentido de uma visão mais espiritualista, além do material, que já comece a se preocupar com o todo, com o que é ético, né, com a minha felicidade, mas com a felicidade do outro. E é aí que surge, né, a Seitonye com a educação da vida, trazendo para a gente o conhecimento e a reflexão dessa vida com V maiúsculo, né? Vida que transcende a matéria, vida que preenche o universo, vida que é Deus, vida que está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de cada um de nós, está dentro de cada criança, de cada educando, que está ali, né, de forma latente. Então, quando a gente vai mudando esse olhar, a forma como a gente enxerga a aprendizagem, o crescimento da criança é em relação à força da própria vida, vida maiúscula, vida de Deus, vida que preenche o universo, né? Essa força da vida que vem de Deus, que a criança vai desenvolvendo aqui de forma natural, como diz o professor Masaharu Taniguchi no livro Pedagogia da Seitonye. Ela vai expressando de forma natural essa potencialidade latente, desde que não exista o tolimento disso. E o que tolhe? A forma errônea da gente ver a vida, da gente ver o mundo e, consequentemente, da gente educar. E qual seria a forma correta de educar? Já no prefácio do livro Pedagogia do Seitonye, o professor Masaharu Taniguchi afirma para a gente assim, que não há nada mais lamentável do que pais inseguros na condução da educação de seus filhos. Muitos pais, devido ao excesso de preocupação e pressão para melhorar seus filhos, acabam por estragar brotos destinados a crescer. Para recobrar a segurança na educação dos filhos ou alunos, os pais e educadores devem conhecer a correta maneira de educar. E aí, essa correta maneira de educar, a educação da vida, né, que o professor Masaharu Taniguchi vai estudando ao longo do livro, vai nos apresentando aqui ao longo da sua literatura no livro A Verdade, aqui no livro Pedagogia da Seitonye, mas que é uma compilação dos livros A Verdade da Vida, volume 14, volume 25, volume 30, onde se fala sobre, onde o mestre Masaharu Taniguchi fala sobre educação da vida. Então, ele divide como 4 princípios da educação da vida. E é isso, então, baseado nesses princípios, que seria a correta forma de educar. O primeiro, então, consiste em desenvolver, a reconhecer o que unicamente Deus e o que vem de Deus existe. Constituem a base da educação da vida, a qual permite chegar à fonte da vida. É ter a visão da vida e visão de mundo alicerçadas na ideia de que nada existe verdadeiramente além daquilo que é divino. Ou seja, nada existe além de Deus. Nada existe além da imagem verdadeira. Se só existe Deus e a imagem verdadeira, dentro de cada um de nós, aquilo que existe de fato é essa imagem verdadeira. É esse divino que está dentro de cada um de nós. Então, ele já entra aqui no segundo tópico, dizendo o seguinte: como é que a gente sente essa natureza divina? Então, ele diz que a educação da vida permite acreditar que toda criança possui em seu interior essa natureza divina, a potencialidade infinita.
e nos ensina a visualizá-la para extraí-la. Extrair a potencialidade com o poder da visualização, que é concretizar no sentido filosófico. Olha que profundo. Então ele vai a gente precisa ir mudando o nosso olhar, independente do papel em que a gente se encontra como educador, formal, informal, pai, mãe, tio. Como é que é o nosso olhar? A gente está alicerçado nessa visão de mundo de que só existe Deus e o que vem de Deus, ou seja, só existe Deus e a imagem verdadeira. Por isso a natureza de cada um é divina, inclusive da criança, daquele aluno que você tem aí na sala de aula, daquele jovem que você convive. Você está visualizando essa natureza divina. Isso vai quando a gente faz isso vai modificando a nossa atitude, vai modificando o nosso fazer. Como eu visualizo isso? Como que eu sinto isso? O professor Masaharu Taniguchi vai ensinando para gente. No terceiro item aqui, na educação da vida, distingue-se claramente a essência do fenômeno. Ou seja, eu separo aquilo que é daquilo que se apresenta, daquilo que está manifestado. E segundo a nossa visão de mundo, o que é? O que é que é? O que é que tem existência verdadeira? A imagem verdadeira perfeita de Deus, a nossa essência verdadeira. A essência verdadeira do educando, a essência verdadeira, perfeita, de cada um que se apresenta à nossa frente, de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, que está dentro de cada um de nós. E o comportamento? O comportamento é um estado, é o que está manifestado. O comportamento é um símbolo. Então a gente diz, quando a escola diz para a gente, fazer aqui um parênteses, né? Que a criança está, por exemplo, né? Vem uma queixa escolar dizendo que a criança está com problema, que ela é uma criança problema. Ela não é uma criança problema. Ah, meu filho é um problema. Não, ele não é. Ele pode até estar apresentando um problema, que pode ser de aprendizagem, que pode ser de comportamento, mas ele não é. Ele está passando por aquela situação naquele momento como um símbolo de algum problema que ele está vivendo. Então a gente costuma dizer, olha, a criança está com problema. E que problema será que é esse? E geralmente não é uma coisa só, né? É alguma coisa acontecendo em casa, que reflete na escola, e aí às vezes gera um comportamento na criança, que a gente fala que é de indisciplina. Se a escola reconhece, o professor, o educador reconhece o tempo todo, nossa, aquele menino não tem jeito, nossa, aquela criança não para, ai, aquele pai, aquela mãe, o que eu estou reconhecendo? Eu não estou reconhecendo a natureza divina, eu estou reconhecendo cada vez mais o comportamento, uma parte, mas não o todo, uma parte manifestada. E a mesma coisa em casa. Se a família reconhece e alimenta aquilo que não está bom, enfatizando, né? Ah, ele não tem jeito, ele é assim mesmo. A escola e a família se uniram, mas se uniram para a aprendizagem, para o crescimento, para a educação no sentido da vida daquela criança? Não. Se as duas se uniram para reclamar, se uniram olhando para aquilo que só e priorizando o que não está bom, não se uniram buscando uma solução. Então, não estão colaborando no sentido do crescimento da vida. Ao contrário. Agora, se ambos têm esse olhar de que aquilo é temporário, é um comportamento que está apresentando naquele momento, que eu posso fazer para melhorar entre aspas, né? Para extrair aquilo que já é bom, porque não tem nada a ser melhorado se já é perfeito.
Se a gente começa a ter esta visão de mundo, tanto a família como o educador, eles estão se unindo no sentido de desenvolver, de trazer à tona a natureza divina daquele educando, da criança, do adolescente. Então, olha, vejam como é profundo quando traz esse olhar e a importância da gente separar aquilo que é de fato, que é a imagem verdadeira, que é a perfeição, daquilo que está aparentemente manifestado. Então, por isso nós dizemos que para educar o outro, independente do papel que a gente exerça, nós precisamos nos reeducar. Sim, minha gente. Nós precisamos olhar, reconhecer a natureza divina no outro, eu preciso reconhecer a natureza divina em nós mesmos. Observar se nos meus atos, no meu pensamento, nas minhas palavras, ela está de acordo com essa visão de mundo? Meu sentimento? Eu estou reverenciando a natureza divina do outro? Porque aquilo que eu vibro, a forma como eu me comporto, vai provocando um comportamento no outro. Então, o professor Masaharu Taniguchi nos fala sobre o aprender através da imitação. Né? Então, ele vai dizer assim, no meu livro, na página 32, sobre o instinto de imitação do ser humano. Então, ele diz que o instinto de imitação do ser humano se deve ao fato de que existe uma ligação intrínseca entre todas as formas de vida, ou seja, entre todos os seres humanos. Então, que há uma tendência natural da gente imitar uns aos outros. Então, quando a gente olha para o comportamento do filho, para o comportamento do nosso aluno, para o comportamento das pessoas que convivem conosco, muito próximas, vamos observar o nosso próprio comportamento. Né? Então, ele diz assim para a gente: se uma pessoa deseja melhorar a outra, é essencial melhorar primeiro a si mesma. Isso é de suma importância, principalmente para pais que querem melhorar os seus filhos. Olha o nosso puxãozinho de orelha. Mas é importante para que a gente reflita, né? Ele traz aqui, o professor Masaharu Taniguchi, até um exemplo de um executivo que diz que numa das reuniões com os empresários, né, um amigo chegou para ele e disse: nossa, eu te invejo, você tem filhos tão bons, seus filhos são maravilhosos, e os meus filhos são terríveis. Vão mal no estudo, têm péssimo comportamento, tenho tanta reclamação. Qual é o segredo para, né, qual é o seu segredo de educar tão bem os seus filhos? E com muita simplicidade, aquele empresário respondeu para o amigo: eu apenas evito praticar qualquer ato de que eu possa me envergonhar e que eu não gostaria que meus filhos cometessem. Só isso. Então, olha que profundo, né? E ainda diz só isso. Então, se eu quero um comportamento do outro, se eu quero uma mudança, a mudança começa em mim. Começa reconhecendo a minha própria natureza divina, para depois reconhecer a natureza do outro, para depois reverenciar a vida do outro, né? Do jovem. No livro Reflexões da Vida, do professor Seiichi Taniguchi, na minha edição, página 31, página 31, o professor Seiichi Taniguchi diz assim para a gente: quando contemplamos a imagem verdadeira, não devemos fazê-la com a mentalidade que mantínhamos até então. Só a natureza búdica consegue contemplar outra natureza búdica. Só a mentalidade condizente com a imagem verdadeira consegue reverenciar a imagem verdadeira. Ou seja, temos primeiro a necessidade de confirmar que somos verdadeiramente filhos de Deus. Olha que bonito, né? Então, primeiro é olhar para nós,
Por isso que nós dizemos que para educar o outro a gente tem que se educar nesse sentido, de trazermos a nossa própria natureza divina, de externalizarmos a nossa própria natureza divina, para reverenciar a nossa própria natureza divina, para que eu reverencie a natureza divina do outro. E para fazer isso, tanto faz onde eu estiver, em qual papel que eu estiver no momento. Se é no da família, se é no da escola, se é na educação que a gente fala formal, ou na educação informal. É muito simples. Eu, como, de repente, professor de matemática, pensar em ensinar fração. E como mãe pensar, isso é um problema da escola. Mas se eu identifico que talvez o meu filho não esteja, não percebeu concretamente o que é isso, o que impede como mãe de eu convidar meu filho para dar uma barra de chocolate e pedir para ele dividir um pedaço para cada um? Já estou ensinando ali a divisão, já estou ensinando o conceito de fracionar. Olha, que tem uma inteira que viraram 8 pedacinhos. É um oitavo. Uma coisa não impede a outra. Aqui a gente está falando de provocar esse conhecimento, esse desenvolvimento. Agora, o que me impede como educadora de olhar e reverenciar a natureza divina que está dentro daquele aluno? Ou como mãe, de olhar e reverenciar a natureza divina do professor, ou do meu filho. Então, é a mudança, essa da chavinha, a mudança desse paradigma. E para isso, para que a gente reconheça, a gente tem que reconhecer em nós. Então, o professor Seiichi Taniguchi, com muito amor, diz para a gente assim: basta pronunciar repetidas vezes: sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, e nada além disso. Por meio dessas palavras, a nossa mente reconhece automaticamente o fato de que somos filhos de Deus. E assim manifesta-se a mente da imagem verdadeira e conseguimos ver, reverenciar facilmente o eu perfeito e harmonioso da imagem verdadeira do outro. E quando a gente faz isso? Ele diz assim: não há razão, não devemos lamentar em vão, dizendo que é impossível ou que isso é tarde para que haja uma ação correta. O momento é sempre agora. E esse é o quarto item que está no livro Pedagogia da Seiichi Noye, que o professor Masaharu Taniguchi diz, o quarto item para quarto princípio, né, da educação da vida: vivificar sempre o agora, visando a exteriorização da capacidade latente dos educandos e de todos nós. Então, não interessa que seu filho cresceu, não interessa que você não aprendeu isso na infância. Se você tomou contato com essa verdade agora, o momento de aplicar essa educação da vida é agora. Começando por você mesmo. E depois das pessoas ao seu redor. Tá? Então, seja o que for, continuando, voltei para Reflexões da Vida, seja o que for aquilo que possui valor, deve ser reconhecido. Sendo reconhecido, o valor latente passa a manifestar de modo ainda mais evidente. Então, é reconhecer, elogiar aquilo que o outro faz bem feito, direcionar, né? E reconhecer nós mesmos, aquilo que nós estamos fazendo com amor, com empenho, né? Se parabenizar, se reconhecer como filho de Deus. Então, seja o que for, finalizando aqui, o professor Seiichi Taniguchi, página 33, seja o que for aquilo que é bom, que é superior, deve ser reconhecido com naturalidade. A capacidade infinita em nós está esperando ser reconhecida. Quando a reconhecemos com audácia e franqueza, seu valor se manifestará ainda mais ampliado, e isso nos convidará a posteriormente reconhecermos um valor ainda mais elevado. Reconheçamos todos os valores com coragem,
e esse é o primeiro passo que nos conduz ao sucesso. Sucesso nos nossos empreendimentos, sucesso no educar, sucesso no aprender, né? Como facilitadores da aprendizagem do outro. Então, reconhecer a natureza divina é o papel do educador. Esteja o educador na função que ele estiver. Como pai, como mãe, como família, como professor, como cidadão, de cada um de nós, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, das nossas, né, expressarmos essa natureza divina, nós estaremos colaborando de forma ativa na exteriorização da natureza divina do outro. Ou seja, estaremos educando o outro, estaremos ali ajudando, entre aspas, né, provocando a exteriorização da imagem verdadeira do outro. Estaremos colaborando na aprendizagem de forma integral, estaremos colaborando com a sociedade ao nosso redor. Então vejam como é profundo e importante esse tema, essa mudança de paradigma, né? A gente refletir sobre isso, em vez de se preocupar, talvez empurrar o que é de quem, mas se todo mundo abraçar a causa e pensar de que maneira cada um de nós pode colaborar onde nós estivermos, de que maneira que nós podemos dar o nosso melhor, envolvendo cada um que está ali, né, naquele processo, envolvendo com esse olhar, com essa visão de reconhecer a natureza divina, de separar aquilo que está sendo apresentado daquilo que é de fato, que é Deus e a sua perfeição e a sua imagem verdadeira. Esse é o nosso papel como educador, onde quer que nós estivermos. E essa é uma jornada, né? Nossa, linda. Então, vou abrir um parênteses e fazer aqui um convite para vocês que querem se reeducar, que querem se aprofundar no conceito da educação da vida. De que maneira a gente pode fazer isso? Claro, praticando o ensinamento, praticando, né, a meditação Shintokan, para nos sentirmos um com Deus, estudando, colocando em prática através de atos de amor e gratidão. E nós temos um curso para te ajudar a fazer tudo isso, a estudar a educação da vida e colocá-la em prática, que é o ciclo de estudos da educação da vida. Então, para saber mais sobre o ciclo de estudos da educação da vida, onde a gente começa estudando a educação, mas se reeducando para educar o outro, você pode entrar em contato conosco através do e-mail ceev@sni.org.br ou através dos educadores, como está passando aqui embaixo para vocês, sni.org/para, assim, você, /educadores, para entrar em contato conosco. Ou diretamente ceev@sni.org.br para saber mais sobre o curso, onde tem um curso perto de você. 2021 estamos realizando ele de forma virtual, basta você entrar em contato conosco para ter mais informações. Então, agradeço aqui bastante a oportunidade de estarem conosco até, né, conosco até agora, participando dessa reflexão, na verdade, sobre o real papel a real relação entre a família. Eu estou até me enrolando aqui, gente, que é tanta emoção. O real papel da família, da escola, na aprendizagem, né? Como isso tudo é muito importante. Antes de terminar, gente, gostaria de convidá-los para que a gente faça uma breve oração
breve porque ela é curta, mas com as suas palavras são profundas, do livro Minhas Orações, do professor Masaharu Taniguchi. Embora o nome da oração seja para eliminar o complexo de inferioridade, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas palavras que a gente vai afirmar, palavras afirmativas para que a gente manifeste a nossa natureza divina, tá bem? Então, peço que, serenando a mente, peço que fechem os olhos. Aqueles que já estão mais familiarizados, que assumam a posição de oração ou uma posição confortável e direcionando o pensamento a Deus, acompanhem-me mentalmente. Para eliminar o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade é um empecilho para o desenvolvimento das potencialidades do homem. Sentindo-se inferior, não consegue grandes êxitos na vida. É preciso eliminar o complexo de inferioridade, deixando de se sentir inferior. Na verdade, todo homem é filho de Deus. Portanto, não existe pessoa inferior em nenhuma parte do universo. O complexo de inferioridade só existe na mente. Negue terminantemente todos os pensamentos de inferioridade relacionados a seus defeitos, pontos fracos, limitações, desarmonias, etc. Não se esqueça de que você é filho do Todo-Poderoso, que tem força infinita. No momento em que despertar de manhã e na hora em que estiver adormecendo, ou ainda nos intervalos do trabalho, mentalize repetidas vezes o seguinte: sou filho de Deus. Sou excelente em todos os sentidos. Na essência, sou dotado de capacidade infinita, de sabedoria infinita e de amor infinito. Portanto, nada me é impossível, onde quer que eu esteja. Minha essência está se manifestando cada vez mais nitidamente também no mundo concreto. Muito obrigada, muito obrigada.